Primeiramente, a gente tem que pensar que um governo legítimo é aquele governo que é escolhido por base da democracia. Aí você vota e então o seu candidato ele é eleito. Ele é eleito democraticamente. O que é isso? Dentro do seu estado. Dentro do seu estado, a maioria ela é legítima, ela é democrática. Ok? No conjunto de estados, a maioria não é legítima. Porque se você tem um grupo de estados e parte desses estados eles são contrários em um processo de votação, e mesmo assim, pela maioria, isso passa, isso é ilegítimo. Está entrando dentro do contexto do Estado. Ou seja, o consenso, ele é legítimo, porque ele exige que todos os países, sem exceção, entrem em um consenso. E é isso que tem acontecido na Europa. Por exemplo, em 2005, apareceu o projeto da Constituição Europeia. A Constituição Europeia é o suprassumo da integração da União Europeia. Essa integração que vem crescendo muito, a largos passos, crescendo e crescendo, encontrou um ponto em que ela começou a transbordar. Não é mais entre estados, não é mais Alemanha, França, Espanha, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, não é mais entre estados, onde as fronteiras elas podem ser atravessadas, porém elas continuam estados. O projeto da Constituição Europeia, ele dá a ideia de uma federação europeia, uma federação de estados. Desde 2005, há crises políticas dentro da União Europeia. E agora a gente vê que também há crises econômicas dentro da União Europeia. Ok. A Constituição Europeia, para ela ter sido aceita, os estados fizeram um referendo internamente. Alguns não passaram. O que os governos fizeram? Eles deram a volta no problema. Eles, ao invés de passar essa ideia como referendo, eles colocaram como um ato adicional a um tratado já existente. O Habermas, ele primeiramente fala sobre isso, sobre a legitimidade que só pode ser atingida através da democracia. O Habermas fala que a União Europeia ela precisa resolver isso. Como tornar essa instituição política, essa unidade política, democrática e legítima. Como que ela vai pegar esse conflito entre maioria e consenso, tornar isso democrático e agradar a população europeia? O Habermas fala que para a Europa se tornar uma unidade política, né, uma unidade política, um grande Estado, é preciso ter uma identidade comum. O que é uma identidade comum? É um laço de pertencimento supranacional. Por exemplo, eu conheço gente que é de Manaus, eu conheço gente que é do Rio Grande do Sul. Se nós dois, a gente viaja, a gente se encontra no albergue, no hostel, na Rússia, a primeira coisa que a gente vai falar é: eu sou brasileiro. A nossa identidade nacional, ela é acima da nossa identidade regional ou da nossa identidade local. Ser brasileiro é muito maior do que ser carioca, ou ser campista, ou ser fluminense. O que o Habermas fala é que a Europa, como uma unidade política, a identidade eu sou europeu precisa ser mais importante do que a identidade alemã, ou a identidade portuguesa, ou a identidade romena, ou a identidade espanhola. O Habermas fala que a União Europeia ela tem duas origens. Uma origem é política. Que origem política é essa? É a Segunda Guerra Mundial, quando eles precisavam aumentar os nacionalismos na Europa e eles precisavam evitar o avanço soviético. Também precisavam garantir a democracia no leste europeu, que era um ambiente completamente instável. E tem origem econômica, porque são países pequenos, são países vizinhos, bem próximos, e tem um mercado muito atraente. Então são instituições políticas que administram, né, que regulam,
livre circulação de pessoas, de bens primários, de mão de obra, de produtos e por aí vai. Ok? Por exemplo, agora um exemplo prático, o caso da crise econômica. Imagina que o seu estado, né, ele está entrando em crise. A primeira coisa que ele faz, vamos alterar a taxa de câmbio. Alterou a taxa de câmbio, desvalorizou um pouco a moeda, facilitou a exportação para ver se entra dinheiro. Não funcionou? Política fiscal. O seu governo decide por aumentar ou reduzir os impostos, dependendo do caso, né, para ver se resolve. Se nada der certo, em última instância, o Estado resolve, vamos imprimir moeda, pelo menos a gente paga todo mundo, paga a polícia, paga todo mundo, na pior das hipóteses. Isso é uma coisa do Estado decidir, aquele Estado que você legitimamente, democraticamente votou e colocou no poder. Uma instituição supranacional não deixa o Estado decidir por si mesmo. A Europa teria que tomar decisões para a Europa sair de uma crise, sendo que o Estado ele se encontra de mãos atadas e ele não possui nenhum instrumento para sair dessa crise sozinho. Entendeu? E aí, nesse ponto da aula, quando eu escutei, a professora disse que nunca viu uma vaca na vida, mas o Maurício afirma que ele vê uma vaca todos os dias dentro da geladeira dele. Pois bem, o Habermas diz que, ou seja, os cidadãos eles precisam saber que eles fizeram parte do processo democrático legítimo de eleição. E o último ponto, e o mais importante, que a professora disse que vai cair na prova, é a questão da Europa como liderança de projeto de paz perpétua. O que é isso? A Europa ela já é integrada, ela já tem uma integração. O único problema dela é achar esse limite e resolver esse conflito de legitimidade e democracia. Fora isso, ela já é integrada. E a Europa, ela não pode, mas ela deve investir, né, num projeto de paz perpétua. Ela deve se transformar num global player unificado. Ela iria se contrastar com a hegemonia norte-americana. Já existe uma integração, que é intergovernamental, mas ela precisa ser aprofundada. Mas por que o Habermas diz isso sobre a Europa como liderança de projeto de paz perpétua? Porque ele dá dois exemplos, duas características da Europa. O primeiro é o Estado de Direito. A Europa, ela conseguiu instituir dentro do seu continente estados de direito, estados que não podem agir arbitrariamente, a seu próprio gosto. Ele é contido pela relação com outros estados. As trocas comerciais, as trocas de pessoas, o fluxo, tudo isso que rege o Estado, e o Estado se vê como Estado de direito porque ele não pode agir a seu bel prazer. O Estado ele é limitado, ele não está sozinho, ele não pode agir sozinho. E, além do Estado de direito, tem a outra característica que é o Estado social. Ou seja, diferentemente do neoliberalismo instituído nos Estados Unidos, do Estado mínimo, a Europa conseguiu instituir um Estado forte que intervém para o bem-estar do indivíduo. Ele não adere ao neoliberalismo e ele consegue prover, por via jurídica, o bem-estar da sua população. O que é a paz perpétua? Não basta não ter guerra, né? Não basta a ausência do conflito, mas também não pode ter fome, não pode ter miséria, não pode ter pobreza. E a Europa fundou estados que visam o bem-estar social. Ou seja, são estados de direito e estados sociais. Com essas duas características, a Europa se tornando uma instituição política supranacional, a Europa, né, tirar todos aqueles tracinhos do mapa e transformar num grande país multicultural, né, isso colocaria a Europa à frente como um global player de uma paz perpétua. Seria o maior exemplo do liberalismo, onde as trocas comerciais, onde os fluxos impedem conflitos de acontecer. É isso que o Habermas fala, que a Europa, assim que ela resolver essa questão da legitimidade, né, com relação à maioria ou consenso no Conselho Europeu, assim que ela conseguir resolver essa questão das eleições democráticas dentro do âmbito da integração da União Europeia, ela consegue se tornar um global player e tem grandes chances do mesmo.